Você já se perguntou o que acontece com um ser que simplesmente não morre? Nos mares gélidos do Atlântico Norte, onde a luz do sol raramente toca o fundo e o silêncio é cortado apenas pelo eco distante de baleias perdidas, existe um animal que parece ter escapado das regras do tempo. Não é uma lenda, não é uma invenção. É o quintubarão da Groenlândia, a criatura viva mais antiga já registrada na Terra. Imagine, nascer quando o mundo ainda era movido por velas e espadas, nadar lentamente pelos séculos, enquanto impérios caem, reinos desaparecem e a humanidade se transforma. Ele estava lá, antes da Revolução Francesa, antes da invenção da eletricidade, antes mesmo de o Brasil existir como país. E hoje ainda vive, movendo-se com lentidão hipnótica pelas águas frias do Ártico, com olhos cegos e pele grossa como pedra. Esse animal guarda dentro de si a história da própria Terra. Mas o que o mantém vivo por tanto tempo? Seria sua carne envenenada? Seu metabolismo quase imóvel? Ou algo que a ciência ainda não compreende? Um pacto antigo entre o gelo e o tempo? Ninguém sabe. Mas todos que o estudam dizem sentir a mesma coisa quando o veem. Uma presença antiga, silenciosa e impossível de medir, porque diante dele o tempo parece parar. Eles o chamam de o Guardião do Gelo, um ser que vaga lentamente entre correntes escuras e frias, onde nem mesmo a luz ousa permanecer. Seu corpo pode ultrapassar 5 metros de comprimento, e sua carne é tóxica. Sim, tóxica. Um lembrete de que o tubarão da Groenlândia não foi feito para ser tocado, nem caçado, nem compreendido. Ele existe em um ritmo próprio, um tempo próprio. Cientistas o descobriram quase por acaso, e quando tentaram medir sua idade, não acreditaram no resultado. Usando uma técnica de datação nos tecidos de seus olhos, como se fossem anéis de uma árvore, eles descobriram algo absurdo. Alguns desses tubarões poderiam ter nascido no século XVII. Pense nisso. Enquanto a peste assolava a Europa, enquanto reis lutavam por territórios esquecidos, um pequeno tubarão nascia nas águas geladas da Groenlândia. E desde então, ele nunca parou de nadar, movendo-se tão devagar que parece que o oceano inteiro o carrega. Talvez seja esse o segredo. Talvez sua lentidão seja a chave da eternidade. Dizem que seu coração bate apenas algumas vezes por minuto e que sua temperatura corporal é quase igual à da água ao redor, como se o próprio frio o embalasse num sono infinito. Alguns mergulhadores relatam que, ao se depararem com um deles, sentem um silêncio diferente. Um som que vibra dentro da cabeça, como se o tempo se esticasse. E se esse silêncio não fosse apenas natural? E se o tubarão da Groenlândia não fosse apenas uma criatura antiga, mas um guardião das profundezas, um eco do passado, observando a humanidade desde o começo dos mares? Você ainda está aí? Há lugares no oceano onde a escuridão é tão densa que parece respirar. É lá, nas fendas abissais e vales congelados do Atlântico Norte, que o tubarão da Groenlândia se esconde. Poucos o viram de perto, e os que viram nunca mais foram os mesmos. Um pesquisador islandês contou que, ao observar um deles subir lentamente das sombras, sentiu algo inexplicável, como se o animal o encarasse através do tempo. Era como olhar para um fantasma que nunca viveu, nem morreu, disse ele. O mais assustador? Nenhum desses tubarões tem cicatrizes de caça, nenhum tem sinais de luta. Eles apenas existem, como se o próprio oceano os protegesse. Alguns estudiosos acreditam que a radiação natural, o frio extremo e o metabolismo lento criaram uma forma de vida quase imóvel no tempo. Um organismo que envelhece tão devagar que desafia a biologia.
Mas há quem diga outra coisa. Pescadores das costas da Groenlândia contam que esses tubarões nascem onde a luz nunca entra, que eles seriam mensageiros de algo mais antigo que o mar, criaturas ligadas ao gelo primordial, quando o planeta ainda era jovem. Eles dizem que cada um carrega dentro de si memórias congeladas do mundo antes dos homens, e que, se você olhar fundo demais nos olhos de um deles, talvez veja o reflexo do que o oceano quer esconder. Talvez seja por isso que eles vivem tanto, porque alguns segredos não podem morrer. Você ainda está aí? Há algo que intriga os cientistas mais do que qualquer outra coisa nesse ser: seu coração. Um órgão lento, resistente, quase imóvel. O coração do tubarão da Groenlândia bate apenas 1 ou 2 vezes por minuto. Em um ser humano, isso significaria morte. Mas para ele, é equilíbrio, é sobrevivência. O sangue que corre por suas veias se move como um rio congelado, alimentando um corpo que parece existir entre 2 mundos, o dos vivos e o dos que já foram esquecidos. Alguns mergulhadores contam que, ao ouvir o som abafado do batimento, sentiram como se o próprio oceano pulsasse junto. Um som tão profundo que se mistura às correntes, ecoando nas rochas submarinas, como um chamado ancestral. Há uma teoria que poucos ousam mencionar publicamente. Dizem que esse coração, quase imóvel, quase eterno, guarda algo mais do que sangue, que ele vibra com uma energia estranha, como se o tubarão absorvesse o tempo ao seu redor. Talvez por isso envelheça tão devagar. Talvez ele se alimente da passagem dos séculos. Um predador, não apenas de carne, mas de eras. Imagine nadar pelas mesmas rotas por 400 invernos, ver o gelo crescer e recuar, ver o mundo mudar e permanecer o mesmo. O tubarão da Groenlândia não sobreviveu a tudo isso por acaso. Há algo nele que a ciência ainda não pode medir. Algo que pertence mais ao mito do que à biologia. E talvez, apenas talvez, o tempo não o esqueceu, porque ele é o tempo. Dizem que, nas noites mais frias do Ártico, quando o mar está calmo e a aurora dança no céu, é possível ver uma sombra gigantesca deslizando sob o gelo, movendo-se devagar, como se escolhesse cada segundo da eternidade. Talvez seja apenas uma lenda, ou talvez seja ele, o mesmo tubarão que nasceu quando o mundo ainda acreditava em deuses antigos. Ninguém sabe quanto tempo mais viverá, mas há algo certo: enquanto ele existir, haverá uma testemunha silenciosa da história da Terra. Um coração que pulsa no ritmo do gelo, um olhar perdido no tempo. O tubarão da Groenlândia não é apenas um animal, é um lembrete de que o tempo não pertence a nós, de que há coisas que vivem muito além da nossa compreensão, guardando os segredos que a humanidade esqueceu há milênios. E no fundo, talvez ele nos observe, não com curiosidade, mas com compaixão, porque ele já viu tudo e sabe que um dia nós também seremos apenas ecos sob o oceano. O mar guarda muitas histórias, mas essa é uma que o tempo ainda se recusa a apagar. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe esse conhecimento e se inscreva no canal para continuar explorando os mistérios que o mundo esconde. Cada novo vídeo é uma porta aberta para os mistérios mais profundos do nosso mundo, porque ainda há muito a ser revelado, e eu estarei aqui para contar o que o tempo tenta enterrar. Sua curiosidade é o que mantém essa jornada viva. Então, prepare-se, porque o tempo pode ser infinito, mas as histórias que ele esconde, essas, estão prestes a ser reveladas. Eu te espero na próxima curiosidade.